de falar mais uma vez algo de suma importância como isso, tá? Então, olha só. A nossa aula, então, ela está aqui, ó. Ela está nesse meio. Essa é a nossa aula, tá? E ela faz parte dessa narrativa maior que é o currículo que a gente precisa conhecer. Então, a gente se apoia na nossa aula anterior e se conecta à nossa aula posterior ou às aulas posteriores, tá? A gente sempre precisa ter essa visão do plano de ensino como um todo. Isso auxilia muito para a gente planejar a nossa aula, tá bom? E eu quero, gente, que vocês tenham clareza sobre qual é a diferença entre objetivo e objetivo de aprendizagem, tá? Porque a gente usualmente fala isso, os objetivos de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem. Mas o que, que é isso, tá? Um objetivo comum, por exemplo, eu posso ter o objetivo na minha vida, como eu tenho, de um dia viajar para o Egito, tá? É um lugar que eu tenho vontade de conhecer desde a minha infância, então eu tenho esse objetivo de vida, tá? Isso é um objetivo. Agora, quando eu falo em objetivo de aprendizagem, eu tô falando que é um objetivo que eu, como professora, tenho para que os alunos aprendam determinada coisa que eu quero que eles aprendam, porque eu sei que é importante que eles aprendam isso. Mas para que esse objetivo ele realmente seja materializado como um objetivo de aprendizagem, ele precisa ser compartilhado mutuamente entre aquele que quer que alguém aprenda algo, tá? E com aquele, né, que irá aprender. Vocês estão entendendo? É uma relação mútua, é uma troca, tá? Aí sim a gente tem um objetivo de aprendizagem, beleza? E essa troca ela precisa ser ativa, tanto por parte do professor quanto por parte do aluno, tá? Vamos ter sempre isso em mente. Bom, eu já falei aqui algumas vezes. Olá, quem tá chegando aí, bem-vindos. Oi, Pamela. Oi, é Melo? Melô, como é que fala o seu nome? Bom, eu já falei para vocês aqui algumas vezes sobre alinhamento construtivo. E eu quero deixar mais claro isso, tá? Tudo que eu trago aqui na Educaeta são pulos do gato mesmo, gente, que fez toda a diferença na minha vida como professora, na minha vida profissional, na minha história mesmo como docente. E eu quero compartilhar isso com vocês sempre abertamente, para que vocês possam também se desenvolver nesse aspecto, né? O alinhamento construtivo, ele foi trazido por, né, alguns autores. A gente agora teve a publicação de um livro muito bom em português. Eu vou divulgar isso no feed em breve para vocês, tá? Eu já tinha feito a leitura dele em inglês, não era uma leitura complicada, mas muito bom que a gente vai ter isso agora no nosso idioma para nortear nossas atividades. A ideia é que a gente sempre precisa partir dos objetivos de aprendizagem. Depois disso, a gente define quais são os processos avaliativos e, por fim, a gente decide o que a gente vai fazer na sala de aula. Então, aquilo que a gente conversou no início da aula, né? Aquela pergunta, o que eu vou fazer na sala de aula, o que eu vou fazer na aula de amanhã, perde o sentido, tá? Porque o objetivo principal é o que eu vou ensinar, o que eu quero que os meus alunos aprendam. E por que se chama alinhamento construtivo? Essa é uma coisa que eu nunca falei aqui e que hoje eu acho importante falar para a gente poder caminhar na nossa live, tá? Primeiro vamos tentar entender o construtivo. Por que é um alinhamento construtivo? Porque é um alinhamento que quer construir algo, tá? É um alinhamento, a gente partir dos objetivos de aprendizagem significa que a gente quer que os alunos construam significado, entendeu? Que eles entendam aonde a gente quer que eles cheguem e que eles entendam por que a gente quer que eles cheguem nessa localidade, tá? Então a gente constrói nos alunos esse sentido, tá? Esse significado, porque apenas dando significado aquilo que a gente quer ensinar que o aluno aprende verdadeiramente, tá? Se ele fica ali navegando, né, sem entender o que ele está fazendo ali, a coisa não se materializa de fato. E aí algumas pessoas podem pensar, né, nossa, a Janaína tá falando de é teoria. Na prática não é assim em sala de aula. Não, isso precisa ser assim em sala de aula para que a gente realmente consiga um engajamento. Gente, isso é um pulo do gato. Isso é uma teoria, mas isso se materializa na prática. Isso é uma teoria advinda da observação da prática. Quando a gente deixa claro para os nossos alunos qual que é o significado que a gente quer que eles construam, tá? Qual que é o sentido daquilo que a gente está ensinando, por que a gente está ensinando aquilo, os alunos eles conseguem caminhar de uma forma muito melhor. Por que eles conseguem caminhar de uma forma melhor? Pensa aí, gente. Se eu sei, tá? Aonde que meu professor quer que eu chegue? O que isso muda no meu desenvolvimento na sala de aula?
Isso muda, gente, que eu consigo me autoavaliar para saber se eu cheguei ou não aonde eles querem que eu chegue. Vocês estão entendendo? Se fica claro para mim, né, que eu preciso aprender a fazer isso e dessa forma, porque depois eu vou utilizar para isso, isso e isso. Então eu vou me empenhar para aprender. Eu vou me empenhar para aprender isso porque eu quero chegar nesse lugar. E aí a gente vai também desenvolvendo nos alunos o gosto, né, o interesse para que eles cheguem nesse lugar. E para isso a gente precisa tocar na emoção também, tá? E precisa conhecer os nossos alunos, dialogar com eles. Então vamos supor um exemplo da educação superior, tá? Porque eu trabalho tanto na educação básica quanto no ensino superior. O aluno, ele tá lá, se for estudando, né, para ser historiador, tá? Historiador. Então a gente começa a ensinar dentro da disciplina coisas ligadas a patrimônio histórico, tá? As leis que regem a Unesco, patrimônio mundial, enfim. O aluno pode pensar, poxa, mas para que eu preciso aprender isso, né? Por que eu vou trabalhar com isso? Eu não quero trabalhar no IFAM, que é o órgão, né? Eu não quero trabalhar com patrimônio. Por quê? Qual que é o sentido disso? Agora, se você mostra para o aluno que compreender o patrimônio histórico, né, como ele é materializado, que aquilo é um fragmento da história, né, que ter aquilo patrimonializado e protegido na paisagem permite não só que a gente estude a história e conheça a história, mas que essa história seja comunicada, passada e vivida pelos moradores daquela área, ganha um sentido. E você, como futuro historiador, o seu aluno como futuro historiador, pensará, né? Poxa, então olha só, é um vestígio importantíssimo para a minha profissão, né? Vamos tentar protegê-los e auxiliar com que eles sejam significados pela população que mora ali, tá? Vocês estão conseguindo captar? Eu vou tentando trazer exemplos, mas olha, Janaína, não entendi? Pede um novo exemplo aí que a gente vai tentando materializar ao máximo para vocês, tá bom? Então, e o que é o alinhamento? Eu tô falando aí para quem tá chegando agora do conceito de alinhamento construtivo. Construtivo eu coloquei, né, que o aluno precisa significar, tá? A gente precisa construir esse significado no nosso aluno. E o que é o alinhamento, tá? É aquilo que o professor faz em sala de aula. Tudo que ele faz precisa estar alinhado aos objetivos que ele tem. Por isso que eu tô dizendo, gente, que essa live é uma live chave, tá? No meu curso de aprendizagem ativa na prática, que agora eu tô lançando a versão 2.0, quem quiser conhecer mais, acessa aí o link da bio, faz parte do nosso grupo VIP. Nesse curso, gente, eu dou muita atenção sobre como redigir os objetivos de aprendizagem. Porque se a gente alinha tudo a esses objetivos, ou seja, a avaliação, né? A avaliação que a gente escolhe, as atividades que a gente vai fazer em sala de aula, os feedbacks que a gente vai dar em sala de aula, a forma como a gente vai organizar a sala. Se a gente alinha tudo a esses objetivos, o aluno vai ter muita clareza. A nossa prática vai ser muito mais fundada e a gente vai conseguir chegar a resultados mensuráveis. Beleza? Vamos colocando isso um pouco mais em prática para vocês irem entendendo, tá? Bom, quando a gente for redigir um objetivo de aprendizagem, então eu tô lá, chegou o momento que eu vou preparar as minhas aulas, vou dar um oi geral aí pra todo mundo que tá entrando, tá? Que bom que vocês estão aqui. Chegou o momento, a gente tá nas férias, né, gente? Férias de professor, o que a gente faz? Planeja a aula, não é isso? A gente vai ler um livro, aí pensar que eu quero ler um romance. Mas a gente vai e compra um livro sobre metodologias ativas, porque vida de professor é assim, a gente não para de estudar nunca. Então, quando você estiver aí nas suas férias preparando aula, vocês vão lembrar da Janaína, vão lembrar da Educaetos. E se tiverem dúvidas, o que vocês vão fazer? Vocês vão me escrever aí no privado, aí no Instagram, que eu quero, tá? Estou aqui para isso, auxiliar vocês ao máximo. Essa é a minha missão de vida, Educaetos faz parte da minha missão. Então, contem comigo aí porque vocês precisarem. Eu podendo, sou mãe de 2 bebês, mas eu podendo, eu vou auxiliando vocês. Bom, então, os objetivos de aprendizagem, eles precisam ser redigidos com base nos conceitos que nós temos que ensinar, sim. Mas eles não podem se limitar a isso, nunca, tá? E o grande problema é que a gente recebe lá, né, uma lista de todos, né, os conteúdos que têm que ser passados de acordo com o documento X, Y e Z, tá? Então, a gente pauta a nossa aula no desenvolvimento daquele conteúdo. Só que a gente não pode redigir o objetivo do aprendizado, de aprendizagem, focando no conteúdo pelo conteúdo, tá? A gente precisa estipular quão bem esse conteúdo precisa ser aprendido,
tá? Então, os objetivos de aprendizagem precisam ser redigidos levando em consideração os conceitos, os tópicos que eles precisam aprender, com certeza, mas também o nível que eles precisam aprender esses tópicos ou esses conteúdos. E como é que a gente sabe o nível? Quem aí estava na live de ontem, tá? Se não estava, eu deixei ela disponível por 24 horas, agora ela já saiu do ar, mas eu vou postar pequenos trechos aí no IGTV e no feed também. Na live de ontem eu falei da taxonomia de Bloom. São 6 níveis na pirâmide de desenvolvimento cognitivo. Quanto mais perto do topo, mais complexo é, né? A gente sai do entendimento ao nível do criar, tá? A gente sai, do relembrar da definição para o nível do criar. Então a gente precisa saber se determinado conteúdo que eu preciso ensinar precisa galgar todos os degraus dessa pirâmide, ou seja, sair apenas da definição do conceito, por exemplo, o que significa, por exemplo, clima, definição de clima, tá? Então eu preciso que o aluno saiba definir clima. Agora eu preciso saber se no que concerne ao clima eu posso parar aí, ou eu preciso chegar, por exemplo, o aluno ser capaz de analisar um climograma, tá? E saber identificar níveis de pluviosidade em determinada região, ou a amplitude de incidência solar naquela área né, entre o verão e o inverno. Então, ó, o nível da análise, ele já é um nível que está cognitivamente alto na pirâmide de Bloom. Janaína não estava na live ontem, o que é isso? Quando sair aqui dessa live, você vai olhar no feed, tem lá uma pirâmide toda bonitinha, estruturada, você vai entender o que eu tô falando, tá? Quem tá chegando aí agora, eu costumo dizer que venha pra nossa live com um caderninho, porque tem muita coisa que precisa anotar, e como eu não tenho um quadro aqui, que eu gostaria muito de ter pra ir anotando pra você, vai anotando no seu caderno, ok? Então você vai redigir o seu objetivo de aprendizagem, colocando aqueles conceitos ou tópicos que você precisa ensinar, mas você vai também colocar o nível de aprendizagem daquele tópico. Então se você for escrever o objetivo começando assim, compreender o que significa clima, por exemplo, tá? Você está no nível baixo ali na taxonomia. Agora, analisar as questões de amplitude da incidência solar e níveis de pluviosidade em determinada área, comparando o inverno e o verão, tá? Aí, olha só, o seu objetivo ele tá no nível mais elevado. Como é que eu sei isso, Janaína? Olha, isso a experiência traz, mas pode ser que na sua área de ensino já existam publicações, mas muitas vezes elas vão ser em outro idioma, infelizmente, tá? Que referenciem isso para te auxiliar. Quais são os conteúdos centrais daquela área que você estuda. Isso para a educação básica a gente tem mais publicações, tá? Mas então, você precisa olhar para cada conteúdo que você tem dentro do seu programa e perceber o quão importante eles são para aqueles alunos se formarem, para aqueles alunos serem capazes de pegar, né, a experiência junto com você e se transformarem e transformarem o mundo ao redor. Observando isso, vocês vão definir, dentro do tempo que vocês têm, tá? Quantidade de aulas que vocês têm com esses alunos, quais conteúdos vocês podem avançar para níveis de complexidade maior e quais vocês não podem e não precisam, tá? Se vocês puderem definir isso apenas pela necessidade, ou seja, qual conteúdo que eu preciso avançar e qual conteúdo eu não preciso avançar, tanto melhor, tá? Mas a sua realidade, na sua escola, na universidade que você leciona, você precisa também considerar não apenas a necessidade, mas a questão da possibilidade, ou seja, se eu só tenho 3 aulas para trabalhar isso, é isso que você tem. Então trabalhe em 3 aulas, tá? Não tem problema. Avalie aí a sua condição. A gente não é super-herói e a gente leciona dentro de uma estrutura, a gente tem que se adaptar a ela, ok? Eu quero, gente, que... Eu vou definir aqui 2 tipos de conhecimento que eu acho que é importante para ficar ainda mais claro para vocês isso que eu tô falando, tá? Mas a gente vai materializando aos poucos. Existem 2 tipos de conhecimento. Um é o conhecimento declarativo e o outro é o conhecimento funcional. O que é o conhecimento declarativo? É quando você apresenta e define um conceito, tá? Então, você declara, olha, isso é assim, beleza? Você declarou, você definiu. O conhecimento funcional é quando você se utiliza de conhecimentos declarativos para uma ação, para colocar algo em prática.
Então, o conhecimento declarativo geralmente é aquele que advém de uma pesquisa ou de um trabalho, de uma, enfim, de resultados encontrados por outras pessoas e que a gente reproduz, tá? E isso tem uma importância também. Agora, o conhecimento funcional é quando a gente pega isso e pratica e coloca em prática algo nosso, tá? Que a gente consegue materializar, que a gente dá uma função, a gente dá uma ação para isso. Tá claro para vocês? E o que acontece muito, né? Nós ensinamos os nossos alunos para que eles sejam capazes de reproduzir, de definir. Nós damos as nossas aulas e paramos no conhecimento declarativo. Por que eu digo isso? Porque a gente dá o conteúdo, a gente explica um monte de coisas, a gente dá vários exemplos, e aí na hora de aplicar a avaliação, a gente pede para eles, conceitue isso, isso e isso. Marque X na resposta tal, tal, tal. Né? A gente fica no conhecimento declarativo, a gente não avança efetivamente, tá? Para o conhecimento funcional. E avançar para o conhecimento funcional em muitos dos conteúdos que vocês forem trazer é necessário, tá? Porque é apenas com esse conhecimento que eles vão conseguir agir de forma transformadora, tá? Eu fui anotando várias coisas aqui que eu quero falar para vocês. Isso, às vezes, fica muito mais claro para o professor da educação superior, né? Porque ele, poxa, eu tô formando um advogado, então eu sei que eu preciso trazer coisas funcionais para ele que ele possa atuar como advogado. Fica mais claro, mas ainda assim, muitas vezes, a gente dá lá direito penal, pá, um monte de conteúdo. E aí a gente chega na prova e pede para eles definirem os conceitos ligados, ou o que diz na lei, no artigo tal, no inciso X, enfim, tá? E aí como é que ele vai colocar isso em prática? E depois ele vai para o mercado de trabalho, ele tem que colocar, mas ele não esteve diante de situações que permitissem que ele desenvolvesse isso, tá? O professor não subiu ali na taxonomia de Bloom, então o aluno acabou ficando um pouco limitado, tá bom? E, gente, sem o auxílio do professor, para o aluno sozinho transformar esse conhecimento declarativo em conhecimento funcional, não é uma coisa trivial, não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil pra gente também, tá? Olha só, nesse momento eu tô aqui trazendo um monte de conhecimentos pra vocês, tá? E eu vou precisar que vocês transformem esse conhecimento declarativo que eu tô trazendo em conhecimentos funcionais, ou seja, vocês vão precisar colocar isso na prática na hora que vocês forem criar o plano de aula de vocês, tá? Então, a ideia, por isso que eu digo, tire dúvida comigo depois, porque eu sei que para vocês pegarem isso e depois colocarem em prática é um trabalho, é um exercício, que nem sempre é muito fácil, né? Deixa eu ver o que a Sandra tá falando aqui. No ensino médio tem dificuldades para colocar funcional. Você vai falar sobre a taxonomia. A taxonomia eu falei ontem, na live de ontem, mas eu vou postar alguns trechos, tá, no feed depois. E também no IGTV, mas acessa lá depois a imagem do feed que eu coloquei no feed do Instagram, porque ela tá bem explicativa. O ensino médio é um ambiente maravilhoso pra gente ir pro funcional. É maravilhoso. Como a gente faz isso? A gente faz isso, Sandra, na forma como a gente redige as atividades em sala de aula. A gente precisa, existem 2 tipos de atividade, que não é o foco da aula de hoje, tá, gente? Da nossa live de hoje, que eu tô chamando de aula, porque, né, mesmo de férias a gente ama dar aula, então a gente arranja um jeito de dar aula. A forma como a gente redige as nossas tarefas, as nossas atividades. E aí a gente precisa então redigir o que a gente chama de tarefas abertas. E essas tarefas abertas, elas geralmente são realizadas em pares, em trios ou em grupos, ok? E aí, a partir dessas experiências, os alunos podem ser colocados diante de situações onde eles coloquem em prática todo aquele conteúdo que você abordou. Então, para isso, você precisa colocar estudos de caso, situações de problema, pegar, por exemplo, reportagens de jornais relativas àquele conteúdo. Vamos dar um exemplo aqui que eu não sei se eu já dei, mas é um estudo de caso que eu gosto muito, que eu li, tá? Quando eu estava lá lecionando na Universidade de Stanford, na Califórnia. É um caso de numa ilha na Ásia, na Indonésia, onde isso é uma professora contando, tá? Ela passou essa atividade. Existe uma ilha na Indonésia que começou a ter uma incidência muito grande de malária. E aí, para isso, o governo, ele utilizou, né, para resolver essa situação, ele usou como é o nome? Um tipo inseticida, né, que pudesse sanar esse problema. Só que esse material, ele era ele não era mais danoso, mas ele era danoso à saúde e gerou uma série de problemas na população, ok? E aí a professora apresentou esse estudo de caso, então, para que os alunos pudessem encontrar alguma solução para a situação daquela ilha.
E para apresentar isso, ela trouxe uma reportagem de jornal, né? Então, ela, em vez de chegar lá no quadro e dizer o que é malária, né, definir como é que essa doença ela se espalha, né, e como ela precisa ser, ou ela pode ser atacada, ela trouxe um estudo de caso. Então, ela saiu do declarativo para o funcional. E ainda por cima, ela deu funções para cada um no grupo, tá? Depois deles estudarem todo o material a partir da dinâmica do painel integrado. O painel integrado, gente, é uma metodologia que eu adoro, que inclusive está toda descrita lá no nosso curso de aprendizagem ativa, tudo colocadinho lá, porque ela funciona para diversas situações, para diversos conteúdos, e eu uso do Fundamental 2 ao ensino superior. Então, depois de fazer o painel integrado, o que ela fez? Ela organizou o grupo, cada um do grupo era uma pessoa dentro daquela situação problema, tá? O governador, a gente tinha o dono da companhia que distribuía, tá, o negócio químico lá, a gente tinha a pessoa, o cidadão, né, que foi atacado, a gente tinha o médico do hospital que tratava, né, tanto os pacientes com malária quanto os pacientes que foram infectados pelo material químico, enfim. E colocou eles em situações de problemas onde eles tiveram que se colocar né, diante desse papel e pensar numa solução de forma empática, se colocando no lugar, né, do papel do outro. Porque é muito mais fácil falar, nossa, como é que o governador fez isso? Você se coloca naquele papel, fica muito mais fácil de pensar nas dificuldades, né, que uma decisão ela tem, que uma decisão possui. Beleza? Ficou claro, Sandra? Só que para redigir tarefas abertas, não é uma coisa tão simples assim, tá? Eu demorei muito para aprender e procuro hoje, né, com os alunos do meu curso, apresentar isso de uma forma bem mastigada, passo a passo mesmo, porque eu sei que não é uma coisa muito fácil, tá? Mas vale muito a pena. E também você não pode já chegar aplicando uma tarefa aberta. Existem determinadas tarefas que preparam para a tarefa aberta, que é o que a gente chama de os construtores de habilidades, tá? Que eu também já tive muita experiência, apliquei muito. Uma das primeiras universidades a trabalhar com construtores de habilidades foi a Universidade de Stanford, então eu aprendi da fonte, direto com algumas professoras fantásticas, incluindo a professora Rachel Lotan. Então eu acho assim que a gente precisa estudar para fazer essa inovação, para trazer essa nova forma de ensinar, tá? Porque isso vale a pena, vale a pena. E olha só, mas tudo isso, Sandra, que a professora fez nessa tarefa aberta que eu tô contando para você, desse caso da malária, numa ilha lá na Indonésia, ela partiu dos objetivos de aprendizagem. Ela sabia que, em relação àquelas doenças, ou a doença tropical lá, ela precisava ir mais fundo. Não podia apenas fazer os alunos compreenderem, eles precisavam ter uma visão maior, por algum motivo, tá? Ela colocou eles, gastou foram 2 aulas, para que eles pudessem aprofundar nesse tema. Ela sabia o que ela estava fazendo. E os alunos também, por que ela estava colocando eles diante disso, tá? Edna, deixa essa live disponível também. Tá, 24 horas sempre deixo, tá? Então, como produzir essas tarefas abertas? Aí, Sandra, hoje eu não vou poder entrar em contato não, tá? Mas eu não sei se você já faz parte do meu curso, acho que não, né? Se não, entra aí no link da bio. Se você, não sei se você tá no grupo VIP também. Se você não tiver, entra lá, que a gente tá lançando a versão 2.0, tá tudo explicadinho. Mas vamos lá, gente. Então, olha só, falei pra vocês, conhecimento declarativo, conhecimento funcional. A gente precisa que os alunos saiam do conhecimento declarativo para o conhecimento funcional. E temos que organizar, então, os nossos objetivos de aprendizagem, nosso plano de aula em prol disso, beleza? Como é que os alunos, eles verificam se eles alcançaram os objetivos de aprendizagem? A única forma deles verificarem isso é se nós comunicarmos a eles quais são os objetivos de aprendizagem que nós redigimos. Isso é uma coisa, gente, tão simples. E a gente não faz. Porque a gente tem 45 minutos de aula, 50 minutos, e a gente tem que correr e pá. Mas, se a gente parar, respirar, fazer as coisas com calma, ainda que a gente utilize apenas meia hora da aula para a atividade em si, o resultado ele vai ser tremendo, vai ser tremendo, tá? Então comunique, primeiro, conheça os objetivos de aprendizagem, depois comunique. Como é que a gente comunica? Lendo? Projeta no PowerPoint, lê? Não, gente, projetar no PowerPoint, lê, o aluno vai estar olhando pro seu PowerPoint, vai estar pensando na vida, no intervalo, sei lá, em muitas outras coisas. Você tem que demonstrar para eles a importância disso, já começar a criar esse significado, tá? E também tentar engajar eles, né, em torno disso.
e também mostrar para eles como é que eles podem avaliar se eles alcançaram sucesso ou não. Isso, gente, para quem é educador físico, para quem trabalha com esporte, acaba sendo muito mais fácil. A gente tem muito para aprender com esporte, essa que é a verdade. Quer aprender a ser professor? Cola num treinador de futebol, de basquete, porque eles vivem isso de uma forma muito mais orgânica do que a gente, tá? Então, ele tá lá treinando, né, um jogador de futebol, e aí ele vai e diz pra ele, olha, eu quero, pro atacante, que você faça o gol, tá? Eu quero que você aprenda a fazer gol. Esse é o objetivo de aprendizagem, simples assim. Mas ele poderia só falar isso, mas o que que ele vai? Ele fala e mostra, olha, então, como é que você pode, né, fazer o gol? Você pode posicionar o pé um pouco assim, tá? Existe de bico ou de lado. Eu não entendo de futebol não, tá, gente? Tô tentando aqui. E aí, enfim, dá toda a estratégia. E ele pode demonstrar como é que isso pode ser feito, tá? E aí ele avisa, olha, como é que você pode perceber que você teve sucesso? É quando a bola entra na rede, tá? E se ela entrar na rede naquele cantinho ali ou naquele cantinho ali, né, no ângulo, então você pode ter certeza que você teve muito sucesso, tá? É um exemplo que eu tô dando. Porque a gente aprende muito com o esporte. Aí a gente tem que pegar esses exemplos que, às vezes, pra gente parece até uma metáfora, mas um professor, né, faz isso na prática, que é o treinador, a gente consegue trazer isso pra qualquer conteúdo. Alguém pode colocar um conteúdo aí que trabalha pra gente tentar materializar isso que eu acabei de falar? Coloca aí um conteúdo que vocês estudam especificamente. A Edna, tá? O Bloom usa nível superior e nível inferior. São os mesmos níveis de Biggs declarativo e funcional? Não. Não são. Mas, provavelmente, o Biggs, né, ele bebeu da fonte do Bloom. Porque o Bloom, gente, ele referencia professores do mundo inteiro, ainda que eles não queiram assumir isso, tá? E não declarem isso. Ainda pensei agora numa associação, né? Ainda que eles não declarem isso, tem ajudado muito a função de educadores, tá? Por todo o Brasil e o mundo, beleza, Edna? Então ele não coloca isso claramente no texto dele, mas a gente pode pensar que sim, que tem uma relação, tá? Então, gente, tem um conceito que eu trouxe aqui, porque o alinhamento construtivo, o Biggs traz isso, mas tem um outro autor, eu vou lembrar o nome aqui, que ele fala sobre aprendizagem direcionada, que é a mesma coisa que a gente fazer um alinhamento, tá? É a gente sempre direcionar a nossa aprendizagem em torno dos nossos objetivos e ter certeza de que os nossos alunos sabem para onde eles estão indo, entendeu? Então isso é uma coisa fundamental, gente. O Hilvan Forstein, eu já vou ler o que vocês estão escrevendo. Hilvan Forstein é um israelense, né, que eu já falei muito aqui também, que ele trabalha com desenvolvimento cognitivo, ele faleceu há alguns anos. Ele fala que algumas atitudes fundamentais de um mentor, ou seja, de um professor, a primeira delas é a intencionalidade e a reciprocidade. Então, o que é? A gente tem uma intencionalidade clara como professor, a gente ter, né? Porque a gente nem sempre tem, embora a gente ache que a gente tem que se desconstruir um pouco e aceitar que a gente pode melhorar a nossa intencionalidade. E a nossa intencionalidade é o quê? Saber os nossos objetivos de aprendizagem, tá? E ter uma reciprocidade. O aluno precisa estar conectado à nossa intencionalidade, né? Para que a aprendizagem ocorra. Uma das primeiras formas dessa reciprocidade acontecer é a gente comunicar aquilo que a gente espera que eles aprendam, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. A Sandra... Ok, a Sandra colocou a produção do texto, tá? Então, vamos lá trazer de acordo com o exemplo que a gente tava falando aqui do esporte, né? Então, a Sandra vai chegar pro aluno dela e vai falar para eles que ela espera que eles produzam, por exemplo, um conto, tá? Olha, vocês vão aprender agora a escrever contos. Então, ela vai mostrar para eles o que é um conto. Tá? Olha, isso é um conto. E vai explicar quais são as estruturas que o definem. Ainda que, vamos abrir um parênteses, né? Hoje em dia seja muito difícil definir o que é um conto, mas tudo bem. Fecha parênteses. Depois disso, ela pode, para facilitar, demonstrar. Ela falou, olha, é isso que eu quero que vocês aprendam. Ela vai demonstrar como é que se pode fazer um conto. Então, por exemplo, olha, você observe as coisas do seu cotidiano, né? Pega um tema central e discorre sobre isso, né? E aí ela vai mostrando assim como é que ela acha que ele poderia fazer. E uma das formas de fazer isso é trazer um conto de exemplo.
ler um conto na sala de aula, um ou mais, tá? Projetando ou lendo mesmo, pedindo para cada aluno ler uma parte. E os alunos vão se apropriando daquilo. Ah, então é isso que espera, né? Que a professora espera de mim. E aí você pode mostrar, né? Dentro disso, se você mostrar mais de um conto, qual que é o conto que, para você, né, alcançou um sucesso maior? Ou seja, é nesse sentido que você quer que o seu aluno caminhe, tá? Ainda que você vá, com certeza, dentro da sua disciplina, trabalhar, que isso é uma coisa realmente, né, que vem muito de estilo, né? E que os alunos também podem encontrar o estilo deles de se comunicarem na forma dessa estrutura de linguagem, beleza? Isso não tem problema, tá? E aí também é muito importante que você mostre por quê, né? Beleza, entendi tudo, professora, mas eu ainda não estou significando por que eu tenho que fazer esse trabalho, por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que escrever isso, né? E aí você precisa significar, né? Olha, nós, por exemplo, tô dando um exemplo, tá me vindo aqui na cabeça agora, quem tiver alguma outra ideia pode falar aí também. Nós somos seres, né, que possuímos história, né? Somos seres sociais, estamos aqui vivendo e tudo que a gente vive, a gente produz memória, né? Nós temos memória na gente. As outras pessoas têm memória, né? E se a gente puder contar por meio de uma história que seja breve, porque às vezes uma pessoa não poderá ler um livro inteiro, mas ela, a partir de uma história breve, ela consegue pegar a síntese, né, de algo que foi vivido, né, ou de algo que foi experienciado, tá, de como os homens, né, se relacionam e quais são as coisas fundamentais disso, né. Se a gente puder comunicar isso para outras pessoas, olha a importância que isso terá para uma outra pessoa, né. A pessoa vai conseguir conhecer a sua perspectiva. Conhecendo a sua perspectiva, a gente está auxiliando a outra pessoa a ser uma pessoa mais empática. A gente está dando a ela a oportunidade de ser múltipla, né? De não ser apenas eu, mas de ser também nós. Vocês estão conseguindo captar isso, né? Então o que a gente mostra para o aluno? Inclusive a função social daquilo que ele está aprendendo, né? E a gente traz essa humanização do processo da educação. Não, Sandra, vai cair no Enem não, pelo amor de Deus, vamos tirar isso não é justificativa, não faz isso comigo, o nosso movimento é outro, a gente está transformando, né? Gente, ficou claro esse exemplo aí? Oi, Carlinhos, que bom que você entrou. Ana, olha, as minhas lives ficam disponíveis por 24 horas, tá? Aí depois eu vou colocando alguns pedacinhos no feed para vocês poderem acessar. Então, gente, os caminhos, eles devem sempre ser transparentes para os nossos alunos, tá? Eu costumo brincar com os professores que a gente não pode colocar a capa de invisibilidade, tá? Nos nossos objetivos de aprendizagem, ou seja, né, naquilo que a gente quer que eles aprendam. E é o que a gente geralmente faz. A gente não comunica, eu não sei por quê. Quer dizer, eu sei por quê. Porque a grande pergunta que incomoda o professor é o que vai cair na prova, né? Mas os alunos só fazem essa pergunta porque eles não têm clareza do que eles estão aprendendo e por que eles estão aprendendo. Gente, é fantástico a transformação que acontece quando a gente começa a deixar claro isso ao longo do processo, como essa pergunta vai deixando de acontecer. Isso cai na prova? E aí o professor parece que não comunica isso porque ele não quer dar o spoiler, né, do que vai cair na prova. Só que se o aluno não sabe o que é esperado dele lá no final, no momento da avaliação, gente, como é que ele vai direcionar a sua aprendizagem, como é que ele vai autorregular a sua própria aprendizagem. E quando a gente fala em avaliação, existem 3 tipos de avaliação que a gente pode definir, tá? A avaliação da aprendizagem, a avaliação para a aprendizagem, tá com o caderninho aí, né? E a avaliação como aprendizagem. A avaliação da aprendizagem, geralmente ela é materializada na forma de avaliações somativas mesmo, tá? A gente vai lá e verifica se o aluno conhece alguns conceitos, se ele tá na mesma página que você em termos de tudo que você está trabalhando em sala de aula. Se você avaliou a aprendizagem do aluno, você avaliou a aprendizagem do aluno. A avaliação para a aprendizagem é aquela que você utiliza principalmente para você, tá? Que você avalia para você ver, né, como está a aprendizagem, para você redefinir as suas rotas. Mas também é importante, tá? Para verificar, para o aluno verificar também, né? Não para o aluno verificar, mas para você verificar também se eles estão na mesma página que você, mas se alguns alunos estão aprendendo mais do que outros, se eles estão tendo uma amplitude muito grande, tá? Entre o que um aprende e o que o outro aprende. Então, você tem que trazer atividades que diminuem essa amplitude, ou seja, do que a gente fala que é o aluno de maior status e o aluno de menor status. A gente precisa diminuir essa amplitude.
beleza? Então, essa é a avaliação para a aprendizagem. Mas a avaliação como aprendizagem, ela é a potente, né? Qual que é ela, né? É quando o aluno é capaz de se autorregular. É quando o aluno é capaz de ir verificando ao longo das suas aulas se ele está ou não aprendendo. Ao ponto dele chegar e falar, professora, eu estava pensando, isso tá mais complicado para mim. E eu tô achando que eu tô precisando de mais algumas explicações, ou eu pesquisei num livro, eu fui na biblioteca, eu ainda tô com essa dúvida, e ele começa a te procurar por ele, independente de você precisar e perguntar, e aí, você tá entendendo, você não tá entendendo? Ele já sabe que ele não tá entendendo, ele tem clareza. Parece absurdo, né, gente? Mas o nosso aluno, ele não sabe muitas vezes se ele tá entendendo ou não, porque ele não sabe o que a gente quer que ele entenda, tá? Bom, os objetivos, gente, eles podem ser superficiais, profundos ou conceituais, tá? Então, conceituais são aqueles que ficam no âmbito do conhecimento declarativo, e os funcionais também, ainda assim, podem ser mais superficiais ou mais profundos. E eles podem ser conhecimentos de curto prazo ou de médio e longo prazo. E aí, como é que eu sei isso? Muitas vezes, gente, eu falei conhecimento de curto ou longo prazo, né? Eu quis dizer objetivos. Como é que eu defino curto, médio ou longo prazo? Dentro daquilo que eu falei, possibilidade e necessidade, tá? Alguns objetivos, eles só vão poder ser alcançados lá no final do ano, no final do semestre. Ou no final de uma sequência de 4 aulas, que a gente chama de uma sequência didática. Não tem problema, tá? Alguns, numa primeira aula, você já consegue, numa meia aula, você consegue alcançar esse objetivo. E você vai definir se ele é de curto, médio ou longo prazo, de acordo com as necessidades, né, que esse objetivo exige, e também de acordo com as possibilidades, as quantidades de aula que você tem, tá? Uma das coisas importantes é a gente ir tocando ao longo do processo o que a gente chama de avaliação formativa, tá? Então, a gente ir permitindo que o aluno, ao longo das suas aulas, né, ao longo do processo de aprendizagem, ele vai tendo de você uma devolutiva para entender se ele está alcançando ou não, para ele próprio também poder conduzir a sua rota. Então, essa avaliação como aprendizagem, ela não chega tão fácil. Ela advém de uma prática, de um treino, tá? O aluno vai recebendo esse feedback de você. Ah, não, tá errado, eu tenho que seguir aqui, eu tenho que ir mais para a direita ou mais para a esquerda. E aí, a partir disso, ele vai aprendendo a se autorregular. Até que isso se torne um processo mais natural para ele. Tá bem? Gente, tá claro, vai acenando aí. Vocês sabem que eu sou importante, eu preciso disso, sou importante, é ótimo, né? Que isso é importante pra mim. Então, vai me dando aí um feedback. Vocês são professores também, vocês sabem como é bom a gente ter alguma devolutiva. Vou comunicar. 3 perguntas norteadoras para te auxiliar a pensar na hora da comunicação. Primeiro eu falei pra você que pra você comunicar, você tem que saber quais são os seus objetivos, tá? Você pode demonstrar, você precisa engajar eles, né, em relação a esse objetivo, que é mostrando a função desse objetivo, tá? Mas, uma das 3 perguntas para nortear também a comunicação para vocês, anota aí no caderno. Vocês vão mostrar pro aluno, né, o que é, afinal, o objetivo. Tenta trazer para eles o que eles já sabem, eles identificaram o que eles já sabem, que fundamenta esse objetivo. Lembra que eu falei para vocês isso aqui, ó? Que é o que você ensinou antes, ou que eles trouxeram antes de outro momento. Então, resgata isso aqui, porque para eles sentirem confiança que eles já têm a base para chegar aqui, tá bom? E mostra também, conecte, terceira coisa, como isso vai levar a isso, beleza? Eu falei que eram 3 coisas, né? Mas são 4, porque a quarta é: deixe claro também o esforço necessário. Discuta com eles o esforço necessário para alcançar esse objetivo, tá bem? Então, 4 perguntinhas. Qual é o objetivo da aula? O quanto, né, eu já sei. Como isso se conecta com coisas futuras e qual é o esforço necessário. E aí, no final da aula, gente, no momento em que você vai dar aquela devolutiva, Janaína, eu preciso dar uma devolutiva por aula. Não, você não precisa dar uma devolutiva por aula, tá? Mas o máximo que você puder dar devolutivas é melhor. Porque o aluno, ele consegue corrigir a sua rota, né? E dar devolutiva também não é uma coisa muito simples. Isso é uma coisa também que eu aprendi a duras penas, mas que tem um papel fundamental e que eu trago também no curso de aprendizagem ativa, porque existem formas da gente falar, formas da gente comunicar. Isso também é um pulo do gato fundamental.
E se a gente coloca isso ao longo do processo, né, fundamentando realmente, né, uma avaliação formativa, o crescimento é muito grande. Então, nesse pós-aula, eu vou chamar de pós-aula, que é o momento que você verifica se o aluno captou isso, tá? Aí, por que eu digo que não precisa ser em uma aula específica? Pode ser depois de uma sequência de aulas. Porque, às vezes, seu objetivo não vai ser alcançado em uma aula. Então, vai ter que ser realmente depois de uma sequência, tá? Resgata com eles, né? Qual foi o objetivo que a gente trabalhou aqui, né? Você vai perguntar exatamente assim? Não, não precisa perguntar exatamente assim. Essas são as perguntas que eu tô dando pra você direcionar o diálogo, tá? Possibilite que os alunos reflitam. Eu alcancei? Eu cheguei lá? Tá? Qual o esforço que eu fiz para chegar até aqui? Permita que eles tenham um momento para eles perceberem o próprio esforço. Isso é muito legal. Eu tô vivendo um momento de transição na minha vida, né? E esses dias eu tava pensando, né? Nossa, olha tudo que eu fiz para chegar onde eu estou agora, né? Isso tá ligado também a Educaetos, né? Porque a Educaetos sempre foi o meu projeto, né? E eu resolvi bancar isso e caminhar com isso, né? E aí um dia, agora essa semana, o meu marido, ele me pontuou o meu esforço e eu nem tinha percebido isso. Eu estava analisando tudo que eu caminhei para chegar onde eu cheguei a partir de um ponto. Mas ele me mostrou que, na verdade, eu já estava batalhando para isso muito antes, né? Ele mostrou, olha, esses dias eu fiquei lembrando, né? Você lá estudando para fazer o TOEFL, que é a prova, né, de proficiência em inglês, para eu poder ir para Stanford, né, onde eu fui lecionar lá como professora visitante. Para que eu, enfim, né, e tudo que eu fui caminhando na minha vida. E hoje eu tô aqui com a coragem tocando a Educaetos, né? E aí, quando ele falou isso, eu falei, nossa, realmente foi muito esforço, né? Eu comecei isso, o meu primeiro filho não tinha nascido, e eu já tenho 2 filhos, né? E aí, quando ele potencializou para mim o esforço, eu me valorizei mais, né? Eu consegui sentir mais amor pela minha vida, pela minha caminhada, pelas minhas escolhas. E os alunos precisam ter essa oportunidade também. Sentir amor pelo esforço que eles fizeram, de reconhecer o próprio desempenho, de sentir a satisfação de uma vitória, de um sucesso. Vamos dar a oportunidade deles perceberem isso, sentirem isso. Isso tem uma força tremenda, gente, tá? E a quarta pergunta, então eu falei, qual foi o objetivo de hoje? Eu alcancei ou não alcancei? Quanto esforço eu fiz? E o que eu aprendi além disso? Porque, gente, tem uma coisa muito legal na educação. A gente tem os nossos objetivos de aprendizagem, a gente quer que os alunos cheguem ali. E muitas vezes o que os alunos fazem? Graças a Deus, os alunos aprendem muito mais do que a gente queria que eles aprendessem, tá? Então a gente também dá oportunidade para eles identificarem as coisas a mais, tá? Que eles aprenderam. Porque isso é mérito totalmente deles, nem é seu, é mérito deles. Até a aprendizagem deles, tá, gente? É muito mérito deles também. Mas a gente precisa auxiliar a conduzir. Manda beijo pra Yáscara, ela é sua fã. Um beijo, Yáscara. Me conta da Yáscara. Eu conheço ela, Pamela. Me fala aí, por favor. Bom, eu quero dar algumas atenções aí pra vocês, tá? Pra vocês refletirem. Primeira coisa, não apenas leia os objetivos, tá? Mostre uma compreensão mais profunda, tá? Ou seja, como o sucesso se parece, tá? Isso é muito importante. E a gente já falou disso. Segunda coisa, nem todos os alunos, eles trabalham na mesma velocidade. Eu tô lendo porque isso aqui eu escrevi à mão, não quero deixar de falar nada disso, tá? Nem todos os alunos trabalham na mesma velocidade ou começam do mesmo ponto. Isso é uma coisa fundamental, tá, gente? A gente reconhecendo que o ponto A de um aluno é diferente do ponto A de outro aluno, a gente consegue guiar as nossas atividades, a nossa prática em sala de aula de forma intencional, tá? Edna, legal, olha só, faz o seguinte, vai lá no link da bio, tá? Vai no link da bio e você vai conseguir ver a primeira página lá que aparecer, você consegue entrar no grupo, você é muito bem-vinda. Se tiver mais alguém aí, a Edna falou que ia entrar no grupo do WhatsApp. Se tiver mais alguém que quiser entrar na lista VIP, gente, do WhatsApp,
entra aí, tá? Porque a gente vai anunciar, a gente vai estar fazendo o pré-lançamento da versão 2.0 do curso de aprendizagem ativa. E lá também a gente está conversando sobre várias coisas, vários pontos, tá bem interessante, tá? Pamela, onde que eu fui professora dela? Me conta aí, por favor. Quero saber. A quarta coisa que eu anotei aqui... Não, terceira coisa. Os objetivos de aprendizagem podem ser agrupados porque uma atividade pode contribuir para alcançar mais de um objetivo, tá? Uma atividade pode levar a mais de um objetivo. E um objetivo também pode precisar de várias atividades, tá? Então pensem sempre nisso também, é muito importante. Nada é tão linear e objetivo assim. A quarta coisa, os objetivos de aprendizagem são aquilo que queremos que os alunos aprendam, mas eles podem aprender mais, eu acabei de falar isso pra vocês. E 5, termine, tá? Promovendo espaço para que os alunos reflitam, que eu também já dei ideias para vocês de como é que eles podem refletir. Tô chegando no último papelzinho, tá? Nossa, gente, a nossa live tá grande, hein? Agora que eu percebi. Vocês estão aqui comigo, resistentes. Muito obrigada. Bom, para finalizar, então, os objetivos, gente, eles precisam atender a 4 critérios. Primeiro, os objetivos precisam ser viáveis, eles precisam ser alcançáveis. Qual que é o grande problema de colocar um objetivo que não é alcançável? É que o aluno vai se sentir frustrado, o sentimento de competência dele ficará prejudicado, beleza? E como é que eu sei se um objetivo ele é viável? Eu preciso conhecer a minha turma, tá? Eu preciso saber o nível de aprendizagem que aquela turma geralmente está, pela série que ela está, ou pelo semestre que ela está na faculdade. Mas também conversando com eles, fazendo uma avaliação diagnóstica no início do curso, eu consigo posicionar melhor e entender esse ponto A, o que é muito importante, beleza? Então ele precisa ser viável, mas ele não pode ser também fácil demais. Ele precisa ser também desafiador. Ele precisa ter um nível de viabilidade e um nível de desafio, tá? A segunda coisa, ele precisa ser mensurável, gente. Não adianta a gente ficar propondo objetivo na educação que a gente não pode medir, tá? Isso não vale, isso não tem importância, isso não tem sentido, porque a gente nunca vai saber o nosso sucesso e a gente nunca permitirá que os alunos também avaliem o próprio sucesso, porque ele não é mensurável. Terceira coisa, tá? Eles precisam ser definidor. O que é um objetivo ser definidor? Olha, muita gente já saiu, mas isso aqui, gente, é um pulo do gato muito legal. O que a gente chega na sala de aula? Ô, Sandra, você tá aí ainda? Levanta a mão aí se você tiver. Que eu vou falar uma coisa aqui, vou dar um exemplo na sua área, tá? Ligado a texto. A gente geralmente comunica os objetivos falando da atividade que a gente vai propor, tá? E não do objetivo que a gente tem. Acho que a Sandra já saiu, mas olha só, vamos supor que a gente ia passar um livro em sala de aula. A gente fala, hoje vamos ler Raquel de Queiroz, por exemplo, que é uma escritora que eu amo, uma escritora brasileira que eu gosto muito. Em vez de a gente chegar e falar, gente, hoje nós vamos ler um romance que trata sobre a realidade nordestina, tá? E a partir disso nós vamos conseguir compreender aquele período histórico X, Y e Z, tá? E também perceber como é que é a vida dura na Caatinga por conta da seca, tá? E aí, papapá. Não é dar spoiler, não. É fazer o aluno entender o porquê que ele vai ler Raquel de Queiroz. Não é simplesmente hoje vamos ler Raquel de Queiroz, tá? Hoje nós vamos ler um romance que isso, o romance 15 da Raquel de Queiroz, entendeu? Beleza? E o quarto, o objetivo de aprendizagem deve ser prioritário. Ou seja, gente, não dá pra gente ensinar tudo, a gente tem que definir prioridades. Tem um artigo que eu gosto muito, tá? Que é a futilidade de tentar ensinar tudo. A gente não consegue ensinar tudo. E nessa paura de ensinar todos os conteúdos que estão descritos, a gente acaba fazendo isso de qualquer forma, passando um monte de conteúdo no quadro, mandando eles lerem um monte de capítulos do livro didático, passando trilhões de dever de casa. E aí o que acontece no ano seguinte? Para não dizer no mês seguinte, os alunos não lembram o que foi passado e ainda sentem a necessidade de colar na prova, tá? Então, vamos ficar atentos a isso. Beleza? Gente, muito obrigada pela companhia. Quem quiser aí participar do grupo VIP do WhatsApp, tá acabando realmente o prazo, tá? A gente só vai até amanhã na hora do almoço e depois a gente já vai anunciar e fazer o lançamento oficial da versão 2.0 do curso de aprendizagem ativa de professores revolucionários que querem diferenciar a educação que a gente vem promovendo e realmente transformar, né, os nossos estudantes, tornando eles mais humanos, mais sábios para utilizar o conhecimento com responsabilidade, tá bem?
Muito obrigada aí, os heróis da resistência junto comigo. A Educaetas vai crescendo e vai crescendo também com o auxílio de vocês, tá? Gente, não me importa se tiver uma pessoa me assistindo, eu já estou feliz, eu já estou satisfeita. Porque é missão de vida. E eu preciso muito de vocês junto comigo nessa transformação. Finalizo. O prioritário é fundamental. Com certeza, Silmara, com certeza. Finalizo então com a minha pergunta clássica, tá, gente? Vamos dormir pensando nela, como a gente pode contribuir para ela. Vamos juntos humanizar a educação? Até mais, gente. A gente se encontra.